Olá, queridos. Muito bom e maravilhoso estar com os irmãos, compartilhando um pouquinho, para você entender a fé da IPC, a fé da Igreja Paixão de Cristo. E eu creio que cada igreja, cada ministério, Deus dá uma visão, Deus dá uma direção, né? A missão de toda a igreja é uma só, tá bom? Mas em poucos minutos eu vou estar falando para você que tem interesse em conhecer a nossa igreja, ou os irmãos que já são pastores, já são dos ministérios, né? Ou deseja conhecer um pouquinho sobre a IPC, Igreja Paixão de Cristo. Eu vou estar falando em poucos minutos como funciona. Primeiro, nós somos uma igreja apostólica. Por que nós somos uma igreja apostólica? O ministério apostólico ele foi criado com o Senhor Jesus Cristo, como está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Então, assim, a igreja ela iniciou no ministério apostólico. O primeiro apóstolo de todos foi Jesus Cristo. Ele foi. Então, nós cremos nos 5 dons, nos 5 ministérios, que é apóstolos, evangelistas, pastores, né? Profetas e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nessa ordem, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nessa ordem. Então, assim, nós cremos fielmente que os 5 ministérios ainda estão ativos, tá joia? Essa é a visão da nossa igreja. Como está lá em Efésios capítulo 4, Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens para edificar, para criar unidade na igreja. Então a Igreja Paixão de Cristo, a IPC, é o ministério apostólico, tá? E um apóstolo ele é um representante de Deus para o seu povo. Jesus foi o primeiro apóstolo e depois veio os 12, depois veio mais 70 e depois nós temos a história lá em Atos, onde o Senhor chamou Paulo, depois chamou Barnabé, depois chamou Silas e assim por diante. Teve outros que assim foram levantados. Por que nós cremos que até hoje ainda existe esses ministérios? Porque quem envia, quem distribui os dons, tá? Existem aqueles que são chamados, aqueles que são enviados, tá? Chamados o Senhor chama, enviados a igreja envia. Então a igreja ela tem autoridade também, se ligou na terra também é ligado no céu. Eu creio que a igreja ela tem autoridade de separar um pastor, ela tem autoridade de treinar um evangelista, né? Tem pessoas que nascem, né, são chamados pelo Senhor naturalmente. Outros o Senhor, então ali prepara no dia a dia, prepara a igreja, porque a igreja também, né, ela tem autoridade na terra. Eu creio fielmente. Amém, queridos? Por isso que eu creio que o apóstolo ele é um representante de Deus aqui na terra. Existem vários apóstolos, né? Vários pastores, vários profetas e assim por diante. Não existe um melhor do que o outro, não. É para a unidade do corpo de Cristo, unidade da igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Hoje o nosso foco é permanecer na essência através dos evangelhos, da revelação dos evangelhos. A igreja Paixão de Cristo, nosso foco principal, nós somos uma linha apostólica porque nós procuramos o máximo permanecer na essência dos evangelhos. Aquilo que o evangelho ensina, nós cremos e nós praticamos. Aquilo que a igreja primitiva ensinou, nós cremos e nós observamos e nós praticamos. Tá bom, queridos? A salvação pela graça, como a igreja primitiva sempre ensinou, tá bom? E assim por diante. Agora, por que Paixão de Cristo, tá? Cada homem, cada mulher, e a igreja do Senhor Jesus, né? Uns assembleia, outros, e assim por diante. Nós vamos falar da igreja Paixão de Cristo. O Senhor nos deu uma direção. Por que paixão, né? Porque a nossa fé ela é extraída 100% em Cristo, né? Paixão pelas almas, assim como Cristo se entregou pelas almas, Cristo deu a sua vida pelas almas. Nós cremos que a igreja ela é apaixonada. E, se possível, ela entrega até a sua própria vida à morte para cumprir a missão. Porque, assim,
Nós cremos que, como Cristo, preste bem atenção, como Cristo, a vida de Jesus foi importante, sim ou não? Claro que foi. A sua vida é importante, sim ou não? Claro que é. Mas a missão de Jesus é mais importante do que a própria vida. Então, a missão do crente, a missão que o Senhor Jesus nos dá, é mais importante do que a nossa própria vida. Porque essa vida para nós não tem mais valor. Nós esperamos uma vida por vir. Nós somos cidadãos do céu. Por isso que nós somos, né, apaixonados por essa missão. Então, paixão de Cristo, porque a nossa vida, a nossa fé, ela é extraída 100% pela missão, 100% pela visão, 100% pelos valores que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso que é paixão de Cristo, 100% em Jesus, os seus ensinamentos, tudo aquilo que o Evangelho ensinou, nós cremos, nós praticamos, pregando a salvação, né? Pela graça, as obras são frutos daqueles que são salvos. Lembrando sempre da morte e ressurreição, como está lá em 2 João 8,10 e Hebreus 2,9, né? Como está escrito assim em Hebreus 2,9. Cremos, porém, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele amou tanto que ele se entregou por uma paixão de morte e assim por diante, tá bom? Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, tá joia? Depois os irmãos leiam lá em 2 João, capítulo 8, versículo 10, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a missão da igreja, a visão, né? E também os valores da igreja, né? A missão da nossa igreja, a nossa missão é almas. A nossa missão é aquilo que Jesus nos deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, e faça discípulos, e crie discípulos. Eu creio fielmente que todo cristão, todos, sem exceção, ele tem condições de gerar discípulo. Como assim, apóstolo? Por mais simples que ele seja, se ele já conhece o Senhor Jesus, ele vai orientar aquele que sabe menos que ele. Nós sempre temos algo para aprender do Senhor e nós sempre temos algo para ensinar para os novos que estão chegando. Seja pela palavra, seja por um testemunho, seja por uma experiência com o Senhor Jesus, um encontro extraordinário, né? Uma experiência sobrenatural. Então, assim, nós cremos que a nossa missão é gerar discípulos, é buscar a essência do Senhor Jesus Cristo, a essência da igreja, não deixar a essência da igreja se perder. Nós cremos também que o nosso foco é ser o exemplo de igreja primitiva aqui na Terra. Então, essa é a nossa missão. Almas, né? Almas, ser realmente igrejas. Igreja do Senhor Jesus. Igreja verdadeira, né? Não a igreja falsa, não a sinagoga de Satanás, mas igreja verdadeira, igreja que tem um foco nas almas, paixão pelas almas, como Cristo entregou, a sua missão foi mais importante do que a sua própria vida. Nós cremos fielmente que a missão da igreja é mais importante do que a sua própria vida. Amém? Todo discípulo do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro discípulo, entende que a sua vida não é mais importante do que a sua missão, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Amém? Vamos lá então. A visão da igreja, né? Eu falei um pouquinho sobre a missão, e deixa eu falar um pouquinho mais sobre a missão. Tem uma frase que eu sempre guardo no meu coração, que é assim: toda igreja que não tem como exemplo a igreja primitiva está fora do maior projeto que se chama Igreja de Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Então, assim, toda igreja que não tem a igreja primitiva como exemplo de seguir, né, está fora do maior projeto da igreja. Que a primeira igreja, preste bem atenção, a primeira igreja que nasceu, tá, chama-se Igreja Católica Apostólica Cristã.
Igreja significa para fora, significa evangelizar, significa ir atrás dos perdidos, significa falar do reino de Deus, significa nascer de novo, significa estar conectados com Deus através de Cristo Jesus, tá bom? Eu falei sobre igreja católica, né? A palavra católica é uma palavra universal, significa universal. Igreja católica, significa igreja universal. A igreja universal do reino de Deus, não da igreja universal denominação, mas sim uma igreja de Cristo Jesus, igreja verdadeira, tá bom? Então a palavra católica significa universal. Igreja católica apostólica. Por que apostólica? A palavra apostólica vem de enviado, e Deus que enviou Jesus, e Jesus enviou os 12, depois enviou mais 70, e assim depois os 12 enviou outros apóstolos, outros discípulos, outros missionários. Então, apostólica porque ela é alicerçada na doutrina dos apóstolos, iniciando por Cristo e assim pelos demais que vieram e hão de vir. Os apóstolos de hoje não são como os apóstolos de antigamente, os primeiros apóstolos. Os apóstolos de antigamente, eles criaram o fundamento da igreja em Cristo Jesus. Na verdade, quem criou o fundamento da igreja não foi os 12 apóstolos, foi Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Por isso que nós somos uma igreja apostólica. Os fundamentos da igreja não foram os homens que criaram. Foram o Senhor Jesus Cristo, que ele é o primeiro apóstolo. Então, apostólica, e hoje nós também continuamos firmados nesse propósito, nesse fundamento, na igreja apostólica, tá bom? E assim como os nossos irmãos, amados apóstolos, serviram ao Senhor fielmente, nós também dedicamos a nossa vida a servir ao Senhor fielmente, tá bom, meus amados? Vamos lá. Então, assim, lembrando sempre, nós temos 3 pontos principais. A IPC, nós levamos a sério isso aqui, tá bom, amados? Nós levamos muito a sério. As ordenanças do Senhor Jesus, tá bom? Então, assim, o batismo, tá joia? Nós cremos que para a pessoa ser igreja, se ele primeiramente crer em um Deus único e verdadeiro, se ele aceita que Deus enviou Jesus para a purificação dos seus pecados, para limpar os seus pecados, para perdão dos seus pecados, para regenerar sua alma, nós cremos que essa pessoa ela precisa se batizar. Ela há uma necessidade de se batizar. E se ela não se batizar, ela está desobedecendo uma ordem do Senhor Jesus. A ordem do batismo não foi eu ou qualquer outro apóstolo que criou, não. Foi o próprio Senhor Jesus, quando ele disse lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 15. Nós vemos também em Atos capítulo 2, onde Pedro, orientado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, disse para os homens, vocês precisam se arrepender e se batizar. Tá bom? Então, essa é a orientação que nós recebemos e nós também levamos a sério. Primeira ordenança, que é o batismo. A segunda ordenança, tá? Deixa eu falar aqui algo que possa ser que surja algumas dúvidas, né? Nós cremos que o batismo é na autoridade no nome do Senhor Jesus. Por quê, amados? Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, ou por obras, ou se reunir, tudo é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só dar uma ênfase aqui. Lá em Mateus está escrito que o Senhor Jesus deu uma ordem, ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos também está escrito que o batismo sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual a diferença de um para o outro? Tá? Em Mateus, Jesus está ensinando como que eles devem fazer. Em Atos, Pedro está dizendo que é em nome de Jesus que eles receberiam perdão pelos pecados.
O batismo, descer nas águas e levantar, não vai receber perdão. O que vai receber o perdão é quando a pessoa ela crer, ela se reconhece, ela é chamada, ela se arrepende e assim por diante. Então, como que nós agimos diante dessa situação? Existem algumas igrejas que batizam assim, na descida das águas: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apóstolo, está errado? Não, não está errado, tá? Eu já batizei assim também. A pessoa que batizou assim, tá certo? Tá certo. Agora nós entendemos, a IPC entende que precisa ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como que nós fazemos? Nós, a IPC, tá bom, queridos? Nós batizamos por imersão e usamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que nós usamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque é na autoridade do Senhor Jesus. O versículo antes de Jesus Cristo dizer para a igreja, tá, diz o seguinte: é me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele disse: em meu nome vocês vão. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ide, fazer discípulos e batizem. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para pertencer a esse Deus maravilhoso. Tá bom, queridos? Então, por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós usamos também, tá bom? E a igreja que batizou só o nome do Senhor Jesus Cristo, está errado? Vai perder a salvação? Não, eu não creio. Amém, queridos? Salvo é salvo. E a pessoa que batizou só em nome de Jesus, aprendeu ali, não é o sinal, as palavras que salvam a pessoa, mas a gente pode fazer direitinho, a gente procura fazer direitinho, tá bom? Outra coisa também que é uma ordenança, né? A ceia do Senhor Jesus. Nós falamos sobre essa missão maravilhosa, né? Que é essa ordenança, que a primeira ordenança seria o batismo, a segunda ordenança é a ceia do Senhor Jesus, ou a Santa Ceia, né? Como está lá em João, capítulo 13, está lá em Lucas, também capítulo 22, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, assim, irmãos, a ceia do Senhor Jesus é um momento especial único para a igreja. É um momento especial único para o servo do Senhor. E todas as vezes que nos reunimos em nome do Senhor Jesus, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, é um dever da igreja participar, é uma ordenança. Não tem como a igreja ser igreja e ela não dá essa importância à ceia do Senhor Jesus. Tá bom? Então, essa seria a segunda ordenança. Agora nós temos também, né, uma terceira ordenança. Nós, da IPC, tá bom? Nós levamos isso também como uma ordenança, que é o lava-pé. Eu sei que muitas igrejas não têm essa prática. Apóstolo, se a pessoa não praticar o lava-pé, ela está em pecado? Não vou dizer que está em pecado, mas se Jesus mandou, por que não praticar? Não dói, não machuca. Eu prefiro crer e obedecer. Amém? Nem tudo nessa vida a gente vai conseguir, irmãos, explicar. Eu não vou conseguir explicar por que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: lavai os pés uns dos outros. É para é só para significar humildade. Eu sei que é para significar humildade. O batismo também é para significar morte e ressurreição. A Santa Ceia é para significar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, anunciar a morte até que ele venha. Tudo é um símbolo. E o lava-pé também é um símbolo de humildade, que nós não somos melhor que ninguém. Eu tenho essa seguinte interpretação, tá? Nós, da IPC, nós temos essa visão, esse entendimento. O batismo é para a pessoa que não é crente. Ela chega, ela quer se reconectar com Deus, é através do nosso Senhor Jesus Cristo, o único mediador. Através do batismo, ela se reconecta com Cristo e com Deus. Então, o batismo
ele é para quem não é crente, ok? Após a pessoa se batizar, a Santa Ceia ou a ceia do Senhor Jesus é para aqueles que já são crentes, já são batizados. Nós temos esse entendimento, tá bom, queridos? Nós temos esse entendimento. E nós temos também o segundo entendimento, que o lava-pé é para que nós possamos mostrar para os irmãos que não existe ninguém melhor que ninguém. E principalmente nós que somos líderes, que nós somos pastores, né? Nós somos ministros, nós mostrarmos para aquelas pessoas que estão nos servindo que nós não somos melhor que eles. Nós estamos, apesar de nós termos uma responsabilidade maior, isso é fato. Nós temos um status maior, que as pessoas nos enxergam assim, isso é fato, porque o próprio Deus dá isso aí, né, para as pessoas se espelhar naqueles que são líderes. Glória a Deus, nós não merecemos isso, mas o Senhor nos dá isso aí. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí uns chamam de presbíteros, outros chamam de ancião, outros chamam de bispo, outros chamam de pastores e assim por diante. Não vou entrar nesse detalhe agora. Com o tempo eu falo sobre esses detalhes, a diferença de um para o outro. Mas nós cremos que o lava-pé é para que o líder, eles mostre para aquelas pessoas que estão lhe servindo constantemente, ele não é melhor do que aquela pessoa. Ele não pode pisar, ele não pode machucar, porque existe um Senhor que está acima dele. E nós somos servos do Senhor Jesus para servir a igreja. E não servo do Senhor Jesus para que as pessoas nos sirvam. Então, nós somos servos uns dos outros, como diz o Senhor Jesus, tá bom? Então, o lava-pé é uma forma de humildade, de mostrar para a igreja que nós líderes, a IPC entende assim, que nós líderes, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos servos dependentes da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de estarmos na frente da obra, ou na frente dos discipulados, na frente de uma congregação, ou de uma igreja pequena ou grande, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então são essas 3 ordenanças, o qual nós aprendemos na missão da igreja, essa missão maravilhosa que é ganhar almas e manter o foco naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O lava-pé está lá em João capítulo 13, né, do versículo 1 ao 17, e nós vemos também o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, né, lá em 5:10, né, 1 Timóteo 5:10, tá bom? Então, queridos, esse seria a missão da igreja, tá bom? Eu tinha algo que eu ia falar agora, desculpa, eu acabei esquecendo, mas o vídeo ficou um pouquinho longo. Eu vou dar uma pausa e vou estar fazendo um segundo vídeo, tá bom? Já vai para a próxima sessão, que vocês vão aprender